Agora eu vou seguir falando de um outro caso muito triste, sobre o qual nós falamos ontem, e hoje vou trazer mais informações, desdobramentos e explicações para você que nos acompanha. Americanos foram às ruas para protestar contra a morte de uma mulher baleada por um agente da Polícia de Imigração em Minneapolis. Aqui no telão, vou trazer mais informações sobre esse caso para você. A foto que você acompanha aqui é da vítima, é dessa mulher. Renee Nicole Good é o nome dela, nascida no Colorado, nos Estados Unidos, ou seja, estamos falando de uma cidadã americana. Renee tinha 37 anos, deixa 3 filhos e, segundo os senadores democratas, ela ainda era artista, poeta, guitarrista, também amadora, e segundo esses senadores, ela estava em Minneapolis havia pouco tempo. Agora me acompanhe aqui para o mapa para que a gente possa entender exatamente onde a morte de Renee se deu. Foi aqui, gente, no centro de Minneapolis, em Minnesota, estado americano. E o curioso é como foi próximo de onde George Floyd também foi morto, numa situação muito parecida. A cerca de 1,5 km aconteceu o caso de Renee em relação ao de George Floyd. George Floyd, para te lembrar, ele morreu em 2020, em maio de 2020, durante também uma abordagem policial. Em determinado momento, já no chão, o policial pressionou o pescoço do George Floyd por quase 9 minutos e meio. Ele não resistiu e acabou morrendo. Vários protestos aconteceram depois que isso aconteceu. E, inclusive, o caso dele fortaleceu um movimento mundial de combate ao racismo, discriminação, violência policial, que é chamado de Black Lives Matter. Agora, em relação ao caso da Renee, que aconteceu também nesse mesmo local muito próximo, o que as autoridades americanas estão alegando? Oficialmente, a justificativa é de que houve uma tentativa da Renee de lançar o carro na direção contra os agentes de imigração. Eles estavam fazendo uma operação na ocasião contra imigrantes ilegais e aí, em determinado momento, por legítima defesa, um desses agentes atirou e acabou matando a Renee. O governo americano fala, inclusive, sobre esse caso em terrorismo doméstico. Trouxe para você a versão oficial do governo americano. Agora você vai acompanhar a versão do prefeito de Minneapolis, o Jacob Frey, que, segundo ele, e é o que você vai ver nas imagens, não foi exatamente isso que aconteceu. Veja só, vou descrever a imagem para você. Estava acontecendo essa operação contra imigrantes ilegais. Em determinado momento, os agentes descem da caminhonete e vão em direção ao veículo da Renee. Tentam abordá-la, só que ela não para. A gente vê que um dos agentes tenta forçar a maçaneta do veículo. Ela não lança, segundo as imagens, o veículo sobre os agentes, mas tenta fugir dessa abordagem. Aí a gente vê que um desses agentes chega a disparar um tiro, o veículo avança por mais alguns metros, talvez poucos metros, até que para batendo num poste. Para além do caso de violência, chama a atenção também como o caso da Renee está movimentando a política americana, porque a gente tem um caso acontecendo num estado governado por um democrata, que é o Tim Walz. Você vai lembrar que ele, inclusive, foi candidato à vice-presidência da República nos Estados Unidos na chapa de Kamala Harris, e o prefeito de Minneapolis é Jacob Frey, que também é um democrata. Ambos criticam a atuação do governo americano, dos agentes de imigração. Já o governo americano defende a atuação desses agentes. Inclusive, segundo o governo americano, essa ação da polícia migratória foi legítima. E afirmou ainda o governo que a mulher foi morta por ter causado, por ter agido, por ter cometido terrorismo doméstico. Horas depois da morte da americana em Minneapolis, uma multidão saiu às ruas em Nova York. Os cartazes diziam "ICE fora da nossa cidade", em referência à polícia imigratória. Eles assassinaram uma mulher que estava observando um protesto de forma pacífica, disse o manifestante. Em Minneapolis, outra multidão foi às ruas. Muitas pessoas estão com medo de sair de casa e serem parados por estes agentes, disse Mustafa.
O caso aconteceu na quarta-feira. O carro de René Nicole obstruía uma rua de Minneapolis durante uma manifestação dos moradores contra a polícia migratória, que estava em busca de imigrantes ilegais. Os agentes com o rosto coberto saem de um veículo sem identificação e se aproximam. Um tenta abrir a porta do carro que a mulher dirigia. Ela acelera e um outro agente atira pelo vidro da frente. René Nicole Good morreu na hora. Essas imagens, gravadas por um morador do bairro, mostram a mulher já sem vida dentro do carro com agentes no entorno do veículo. Os socorristas teriam demorado 20 minutos para chegar ao local. O governador de Minnesota, democrata, que foi o candidato a vice de Kamala Harris nas últimas eleições, pediu uma investigação detalhada e acusou os agentes de assassinato. Kristi Noem, secretária de Segurança Interna de Trump, repetiu a afirmação do presidente, que a motorista jogou o carro em cima do oficial e que ele atirou em legítima defesa. Foi um ato de terrorismo doméstico, ela afirmou. This was an act of domestic terrorism. Aqui na Casa Branca, o governo americano afirma que continua a apoiar os agentes de imigração. Em uma coletiva de imprensa nesta tarde, o vice-presidente foi questionado se, após ver as imagens, ele realmente acredita que a americana usou o carro para machucar o oficial e não fugir e se proteger. J.D. Vance manteve a versão do governo. Isso foi uma tragédia criada por ela mesma e pela esquerda radical, argumentou o vice de Trump, afirmando que a mulher morta desrespeitou a lei. Minneapolis, assim como várias cidades administradas por democratas, partido de oposição, tem sido alvo de operações para prender imigrantes ilegais. A morte na quarta-feira, durante uma dessas ações, aconteceu a poucas quadras de outro caso que mobilizou o país. Em 2020, George Floyd, um homem negro, foi morto durante uma abordagem policial. O assassinato gerou manifestações que se espalharam por todos os Estados Unidos e o crescimento do movimento Vidas Negras Importam, que cobrava o fim da violência contra a população afro-americana.